E tá aberta a porteira dos estudos, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Webtoon! Aqui quem fala é a Meide e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E no episódio de hoje a gente vai fazer review da primeira temporada do K-Drama e da parte correspondente do Webtoon Study Group, tá, galera? Vocês gostaram do meu Study Group? Gostaram? Vai começar. Mariana, você poderia, por favor, repetir para fixar bem na nossa audiência o que é o review de hoje? De que obra? De qual é o Study Group. Vocês gostaram do meu Study Group? Perfeito. Eu tenho certeza que tem uma pessoa em específico que vai amar esse episódio de hoje. Deve estar, já tá rachando o bico já. Se duvidar, se não fosse o Corinthians, ele estaria aqui acompanhando a gravação, Com né? certeza. Só pra aproveitar. Só pra rir. Só pra dar boas risadas, né? Gente, falaremos hoje então sobre Study Group, ok? Falaremos bastante o nome dessa história, que inclusive é bastante repetido na obra, né? Sim! Tudo. Quer fazer parte do meu Study Group? Você gosta do meu Study Group? Ele só Posso queria fazer o Study parte Group. do seu Study Group? Não posso? Né? Então, grande loucura, tá? E aí, é importante a gente sempre avisar a possibilidade de spoilers, tá, galera? Como a gente vai falar aqui dessa obra, o objetivo é a gente dar o nosso review, dar nossas opiniões. Você estará sujeito a spoilers não só do drama, mas também do Webtoon, beleza? Então, Exato. Fica ligado aí, a gente avisou, tá? Não, Deixamos esteja avisado. Avisamos. Esteja Você avisado. está avisado, tá? E no mais, gente, não esquece de seguir, avaliar e ativar notificações do nosso podcast pra você não perder nenhuma novidade. Você não vai querer perder nenhuma novidade, tá bom? Então, olha só, a gente vai começar com o de sempre, que é a leitura e análise da sinopse do Webtoon, beleza? Tchan, 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 tchan. Mari, por favor, antes de ler a sinopse, não esqueça de contextualizar o nome do Webtoon que você vai ler a sinopse, tá bom? Muito importante, Eu tá? acho que é essencial. Essencial. O nome da obra vai ser muito valorizado no episódio de hoje, galera, não estranhem, tá? Ai, gente, eu não mereço, entendeu? Não mereço. Vamos lá. A sinopse, então, de Study Group. Apelidada de Escola de Futuros Criminosos, a Yusan Technical High School não é exatamente o lugar ideal para estudar. Uma raridade entre seus colegas, Gamin é um aluno com apenas um objetivo: entrar na universidade. Em uma escola onde cada um cuida de si mesmo, ele é rejeitado por incontáveis grupos de estudos antes de decidir formar o seu próprio. Perfeito. Quando Ha-kyung, ex-professora particular de Gamin, ingressa na sua escola em busca de ganhar sua certificação de docente, parece que ambos estão perseguindo o impossível. Será que eles conseguirão superar as adversidades e realizar seus sonhos? Tudo isso e muito mais em Study Group. Perfeito, Mariana, perfeito. Reforçando aí o nome do Webtoon. Gente, o que vocês acham da sinopse, hein? Eu achei que tem uma mentira aí no meio do caminho, a não ser que eu tenha visto errado. Tem uma Lido mentira? Li errado a Ah, história. A professora quer a certificação de docente? Eu também fiquei Eu acho que ela confusa já com essa tem, né? parte. Ela não é a mais bem Ela não passou cotada? em primeiro lugar? Pois eu acho que isso acontece mais no drama. Também É que não. eu só vi o drama e eu entendi que ela já tem ela essa já certificação. Exato. O menino acha que ela não passou, e aí depois ele descobre que ela passou em primeiro lugar. Ela passou com louvores. Mentiras e mais mentiras aqui na sinopse. Já começou cedo. Já começamos Tão com tentando nos mentiras, enganar. Study Group. É isso? É sobre isso, é? Bom, uma sinopse de alguém que não fez um bom trabalho de study, né? Da obra. Não fez o grupo de Aparentemente. estudo deles. Não, gente, mas assim, podemos estar enganadas, mas a princípio nós três estamos com a mesma impressão, tá? A professora
Até porque ela não entrou nessa escola em busca da certificação dela. Parece que esse é o grande objetivo. O objetivo dela é tornar aquela uma boa escola, né? Exato. Tornar ela uma escola... Porque o grande objetivo dela é ajudar os alunos. Exatamente, exatamente. Assim parece que ela é uma pessoa movida por um motivo bastante egoísta, né? E não é, bem, esse é o caso, né? Não. E uma coisa que eu acho que também dá pra entender na sinopse, dá a entender, não para entender, que parece que já existem incontáveis grupos de estudo na escola. Eu também Mas não existe. Mas, Não na existe, verdade, gente. a rejeição que ele sofreu foi em escolas passadas, né? Exato. Não é que ele chegou numa escola que tem esse monte de grupo, ele foi rejeitado de todos, decidiu criar o seu. Isso, na verdade, é anos e anos de experiência em escola primária e tudo mais, que ninguém nunca quis que ele fizesse parte dos grupos de estudo. É diferente, eu concordo que essa parte dá a entender isso mesmo. E assim, gente, a gente fez a tradução da sinopse, mas no inglês dá a entender a mesma coisa, tá? Dá a entender que parece que nessa mesma linha do tempo, ele foi rejeitado e por isso decidiu criar o seu grupo de estudos, tudo naquela escola. E não foi bem assim, né? Bom, fora isso, mais percepções sobre a sinopse? Vocês acharam que ela é bem detalhada, né? Eu acho que ela entrega o que vai ser a história e entrega bem o que é a escola também. Isso eu achei bem bom. Eu já vou contextualizar desde já. Eu não li o Webtoon. Eu estou numa semana em que eu estou um caco de pessoa, então eu só vi o K-drama, né? Que já foi muito. Você arrasou. Mas assim, uma coisa, pelo menos que, pelo que eu peguei da história, eu acho que talvez não precisasse trazer na sinopse todo o contexto da professora. Eu entendo que ela é uma parte importante da história, né? Sim, mas também... sei lá, eu tenho a impressão de que nem tudo precisa ser trazido na sinopse, que nem os amigos não estão aqui. Não precisava trazer o sonho da professora também. Acho que só a motivação do Gamin, né, já era o suficiente, porque acaba sendo uma sinopse bastante longa, eu acho. Concordo. Fica mais confuso. Ainda quando trouxe errado, pô. Trouxe uma mentira. Só falar que quando a ex-professora particular dele entra, começa a desencadear algumas coisas. Se fosse colocar ela, mas entrou toda na parte do sonho dela, os dois buscando superar coisas e tal, sei lá. Podíamos ter ficado sem essa, eu acho, sabe? Mas também. De boa. Gente, saindo da sinopse, vamos agora para fatos e curiosidades de Study Group ou Webtoon, tá? Tá. Esse Webtoon, ele é escrito por Hyung-wook Shin e ilustrado por Sungyeon Ryu. Essa história tá disponível no app da Naver Webtoon, tanto Coreia quanto internacional, né? E começou a ser publicado lá na Coreia em janeiro de 2019. Então a gente tá falando aí de uma história que já tem aí os seus mais de 6 aninhos de publicação. Caraca! 6 anos estudando, eles estão quase se formando mesmo, né? Pois é, né, gente? Ainda não passou na faculdade, tá fazendo cursinho. Loucura! E, pasmem, ainda está em andamento, tá? Nossa, a história não acabou ainda, tá? Até o momento, segundo os meus cálculos, porque eu tive que puxar a calculadora e somar, até o momento tem 244 capítulos no total, que estão divididos em 3 temporadas. A terceira temporada ainda está em andamento, né? Gente. E aí, quando a gente leva isso para a tradução, no aplicativo internacional, oficialmente traduzido para inglês, a gente tem 198 capítulos traduzidos até o momento, capítulo. Tá? É bastante. Bastante coisa, né? E aí eu quero trazer mais um ponto, né? E aí agora a gente avalia essa curiosidade, beleza? Sim. Mas, saúde. Mas o mesmo autor de Study Group também está acreditado, né, como uma pessoa que fez a autoria do webtoon The Great War, tá? Que é como se fosse, gente, um crossover de webtoons com temática delinquente escolar, tá? E aí são 3 webtoons que fazem parte desse crossover, dessa história The Great War, sendo eles Study Group, To Not Die e Get Schooled, ok? Que a gente ama, só que não. O polêmico Get Schooled, que foi banido da Naver Webtoon
internacional, tá? A história, ela se passa no mesmo universo desses 3 webtoons e envolvem personagens dessas 3 obras, tá? Ai, eu não acredito. Esse webtoon, The Great War, ele começou a ser publicado em 2024, ou seja, pós-polêmica de Get Schooled, né? E ele não está disponível da Naver Webtoon Internacional. Nunca esteve disponível. Por que será, né? Por que será? Porém, na Coreia ele está funcionando. É mais um exemplo de como as coisas repercutem de maneiras diferentes pra gente e lá na Coreia, né? Dependendo dos tópicos. Mas é uma curiosidade que, na minha percepção, não é muito positiva. Eu imagino que pra vocês também não seja, né? Ai, gente, eu fiquei até triste. Né? Mas às vezes a Naver financiou e falou, cada um escreve uma historinha aí, beijo. Mas também não gosto da ideia, porque dá publicidade pra quem não deveria. Pois é, né? É que não o que eu não gosto, webtoon, não. O que eu não gosto é de saber que Get Schooled ainda está sendo, né, incentivado, promovido, referenciado, né? Em projetos que pra mim não deveria, né? Só que na Coreia as coisas aparentemente são um pouco diferentes, né? Porém, independente de ser uma curiosidade boa ou ruim, há uma curiosidade, então trouxemos aqui, beleza? Aí. Gente, tem episódio aí da gente falando de Get Schooled, falando da polêmica de racismo, né? A polêmica de machismo e de tudo que há de ruim naquele webtoon, né? Só coisa boa. Só notícia boa. Só notícia boa que fez aí o webtoon ser banido internacionalmente e aí ele continua sendo publicado só lá na Coreia, tá? E aí você pode ouvir e entender um pouco mais do caso você não entenda. Tem matérias no nosso portal também que o Danis explica a polêmica, referencia, porque aparentemente Get Schooled vai ser adaptado e eu não aguento mais revisar matérias que falam de Get Schooled. Inclusive, fica aí o meu desabafo, tá? Não aguento mais, beleza? Vamos falar um pouquinho agora de dados e informações do K-Drama, né? Já que a gente vai falar dele aqui também no review. O K-Drama, ele tá disponível no TVing e também no Viki, beleza? Então, quero assistir aí oficialmente, não sei aonde, agora você já sabe, tá disponível nessas plataformas, tá? São 10 episódios de, em média, 40 minutinhos cada. Quando você viu, passou, né? Exato. E o drama estreou em 23 de janeiro de 2025, então comecinho desse ano, e fez bastante sucesso, tá? Movimentou bastante aí, galera discutiu bastante, tem até várias aí discussões de uma possível segunda temporada por causa disso, não tem nada confirmado oficialmente, mas o sucesso tá abrindo possibilidades aí para esse drama continuar, beleza? Então, interessante ver, foi um projeto que deu certo aí aos olhos de todo mundo que estava envolvido nele, né? Acho que sim, né, afinal, ou não, porque se a gente não sabe sobre segunda temporada, não sei se deu certo não. Mas assim, não é comum ter segunda temporada também, né? Mas eles deixaram um gancho, né? É que eu acho legal a gente lembrar que não é Netflix, então é outro período, né? Mas vamos lembrar aí que Yumi Cells vai ter terceira temporada e foi anunciada anos depois, tá? Anos depois. Eu falo isso porque o review de Yumi Cells foi um dos primeiros que a gente gravou no podcast e mais de 180 episódios atrás, tá? Então, assim, realmente, quando não é uma obra, quando não é uma série Netflix, a velocidade das próximas temporadas pode ser um pouquinho diferente, porque a gente sabe que boa parte dos K-dramas não tem uma segunda temporada, não é necessariamente planejado já para ter uma segunda temporada, mas isso não significa que ela não pode vir, tá? Porque eventualmente pode vir sim. Gente, vamos entrar agora numa sessão que é uma sessão de diferenças entre o webtoon e K-drama, que vai ser aí, ó, conduzida pelas minhas amigas co-hosts. Não sei as diferenças, tá? Não faço ideia. Você está curiosa? Tô curiosa. Antes da gente entrar nessa parte, vou deixar aí as meninas puxarem, né? Queria só que vocês contextualizassem até que parte a gente leu do webtoon, vocês, né? Do webtoon. Porque a gente não leu a temporada inteira, né? Foi até onde ia o K-drama.
Eu certo? acho que, a gente leu, eu no caso, a Mari leu um pouco mais, mas eu li até o 68, que é exatamente até onde o K-drama se propõe a adaptar, mas entra aí também uma diferença. Os episódios 9 e 10 do K-drama não tem uma origem do documento original, vamos colocar assim. Os episódios 9 e 10 são um pouco freestyle, assim. Eles são, Legal. eles não são... Eles têm pontos, mas também não tem pontos. Eles tentam concluir uma história que ainda não tinha final, o que é válido. E é isso. Mas muita coisa muda. A primeira temporada do Webtoon, né, ela vai até mais do que o capítulo 110, né? 118, mais ou menos? 117. 117? Boa, foi por pouco. 117, então pensa que talvez, assim, não ia dar pra abraçar toda a primeira temporada no K-drama, porque não ia dar tempo. Não. Então eles tiveram que fazer o próprio final alternativo, fazer a sua própria, né? É que eu senti, amarraçãozinha. Né, que, assim, que como o Webtoon, ele já tem aí esses 200 e tantos capítulos, Uhum. e eu acho que talvez eles não sabiam se ia dar pra continuar ou não. Sim, exato. Eles quiseram, então, dar tipo, olha, fechou aqui, sabe? E eu acho... Se continuar, tem gancho, mas também se não continuar, a gente fechou uma história. E a sensação que eu tenho também é que eu acho que não ficaria legal eles apresentarem o vilão, que é o Juan Rupio. Ai, gente, desculpa, eu ouvi piano assistindo o drama, muito... eu só ouvi, o piano, o piano. E eu lia também, eu lia muito Pio. É o Pio, eu ficava o Pio, pintinho Pio. O vilão, eu acho que é muito complicado eles apresentarem ele como vilão e no final continuar tudo igual. É. Eu acho que ele tinha que ter pelo menos uma consequência. E até então no Webtoon ainda não chegou esse momento dele. Sim, então, aí eles aceleraram no final. K-drama, né? Esse processo. Uhum. Cada temporada tem que ter o seu arco, né? O seu vilão, os seus desafios e tal. Então deram uma encurtada, então por isso que o que vocês vão ouvir aqui nesse episódio, né? É o que diz respeito ao Webtoon até o capítulo 68, tá? Porque é pra acompanhar aí o esquema do K-drama, pra gente não misturar as bolas, porque já é difícil. Duas histórias, né, de mídias diferentes, a gente já mistura as coisas, imagina se uma for mais além do que a outra, vai ficar mais complicado ainda. É pior ainda. Aí, né, só pra contextualizar também, eu li até o 77 e eu li o 117. Só pra ver, curiosa, né? Sim. Eu fui ver, não, beleza, eu falei assim, eu vou entender, porque eu falei assim, vou entender exatamente o que eles proporam no final do drama e o que proporam no final do Webtoon. Se é um caminho tipo, como final de temporada, possível. né? Uhum. Exato, então eu fiz essa leitura ali, então eu tô ali com uns 20 episódios, um pouco mais, né? 20 tantinhos que eu perdi aí no meio dessa boiada aí. Toda. E qual é a sua conclusão? A gente já vai? Calma. Já? Não, tô curiosa. eu vou entrar na minha conclusão ainda na parte de diferenças. Tá, Era beleza. isso. Era essa a minha pergunta. Nai, quer começar a puxar as diferenças? A Mari depois retoma um pouco essas coisas do que ela já leu e pra onde foi. Mas uma coisa que eu também achei que ficou muito diferente é que não existe o arco da escola, outra escola que tem um grupo de estudos e eles vão meio que fazer um estudo de campo. Não existe isso. Não existe. Eu achei muito nada a ver esse estudo. Por que será? Mano, mas é que assim, ó. Vamos lá. Completou-se um grupo de estudos. Beleza. Ai, gente, tem várias coisas nesse K-drama que me incomodaram. Já vou começar. Calma. Não, eu tô aqui pra isso. Eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra isso. Se não for agora, quando? Se não for agora, quando? E eu não tô nem falando em comparação com o Webtoon. Eu tô falando puramente o K-drama, porque foi tudo que eu assisti. Mas eu não aguentava mais assistir o K-drama, gente. Já vou falar aqui. Não aguentava mais assistir. E tipo assim, a escola tá em ruínas, ok? A gente tem... O menino vai pra uma escola lá que tem um monte de delinquente. Beleza. Aí eles falam, pô, essa escola é uma merda, né? Essa escola é uma merda. Só tem delinquente, tem aluno fumando no corredor, a gente, né, se esfaqueando, se batendo e tal. Como é que a gente resolve isso? Criando um grupo de estudos. Gente. Hã?
É assim que resolve o problema da escola? Claro, gente. É fácil assim, né? Futuro. Aí eu Mas fiquei, não, entendeu? beleza, É talvez estudo. incentivar o estudo, né? Mas aí, qual que é o objetivo? Juntar 5 alunos pra fazer um grupo de estudos? Tá ligado? Esse é o super projeto. Juntar 5 alunos pra fazer um grupo de estudos. E aí, quando esse grupo de estudos finalmente se junta, a primeira atividade, tipo, a primeira coisa que o grupo de estudos tem que fazer é um intercâmbio com outro grupo de estudos. Eu fiquei, gente, Não faz sentido, né? parada sem noção. A primeira atividade do grupo de estudos não é estudar, é vamos fazer um intercâmbio. Gente, vocês nem sabem o que vocês têm que fazer ainda. Quem criou o grupo de estudos nunca participou de um grupo de estudos. Gente, que parada sem noção, sério. Mas beleza, vai lá. Eu só precisava falar isso. Eu fiquei completamente chocada com essa parte aí do intercâmbio de estudos, tá? Ai, gente, o intercâmbio dos estudos... É porque, assim, uma grande diferença gritante do webtoon pro drama é o tom. Exato, sim! Eu ia muito falar isso! Sim! Porque, assim, o webtoon, ele se leva a sério. Quando eu digo que ele se leva a sério, é porque, tipo, as coisas são sérias. Sim. Aham. Tipo, a gangue é um negócio sério. É uma coisa pesada, sabe? Sim. Pode ter algum momento ali de, né, vamos dizer, pra quebrar, né, um alívio cômico, alguma Aham. coisa, mas o ponto não é esse. O bagulho é sério. É. Só que o K-drama, ele é Uma uma farofada, farofada. gente. Eu dava É uma risada. Eu acho que fazia tempo que eu não ria, assim, do tipo, isso é um absurdo. E eu Sim. rachava o bico. Ele leva totalmente pra esse âmbito exatamente do absurdo. Sim. Do que tá acontecendo, que aí, tipo, pra que eu vou questionar? Tudo é um absurdo mesmo, eu não preciso questionar. Mano. Sério. O que- Ai, gente. É que, sabe o que me pega? Eu tenho sentimentos conflitantes com esse tom do K-drama, sabe? Porque Então. eu acho o tom do K-drama muito bom. Acho a execução boa, tipo assim, Aham. a edição é legal, entendeu? Sim. É um humor que eu acho legal, mas dentro daquele contexto e com as premissas que me foram apresentadas, eu não gostei, sabe? É tipo assim... Pés errado, né? É tipo assim... É aquele lance do... Pô, ideia boa, execução ruim. Só que aqui no caso a execução foi boa, mas a ideia é ruim, sabe? É o contrário. É tipo, pô, executaram muito bem uma parada que não faz muito sentido. Sabe? Não. Hoje, é porque eu juro pra você, se você só leu o webtoon e não foi ver o drama, ou se você só viu o drama, assim, as obras são muito diferentes. Então eu acho que, inclusive, essa cena do intercâmbio dos grupos de estudo é uma coisa que realmente eu acho que só funciona pro K-drama. É. Apesar de que, assim, eu acho que tem aquele menino lá que fala que reconhece ele depois, porque você falou que ia ser o primeiro e daí você foi o último. O né, amigo da sala. Exato, ele existe, tipo, até onde as partes que eu li, existe esse flashback, Existe. né, do nosso protagonista, tipo, dizendo que quer ser o primeiro da sala. Existe o flashback dele ficando em último, e dele ficando aí triste e tal, e de ter essa figura que eu reconheci como sendo esse personagem desse intercâmbio. Uhum. Mas, tipo, o resto eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? Eu posso fazer uma pergunta, porque eu tô vendo Pode. que isso aqui não tá na lista de diferenças. Claro. Que pra mim, assim, quando eu falo que esse drama é uma farofada, É uma farofada. eu lembro dessa cena. A cena da mãe existe? Pô, existe, é boa. No Webtoon ela é boa. Sim! Aquilo é real oficial. Aquilo. E- Eu fiquei aguardando ansiosamente por aquele pedaço. Pô, no Webtoon eu li, eu fiz... Uau! Porque é muito bem construída no da mãe. É muito legal. Mas é Sim. Gente, eu assistindo o drama, eu fiquei, que porra é essa? Gente, tem uma cena que a mãe bate nas crianças. Das gente. crianças. Mas, Não, então, pera. no Webtoon não é assim criança. Também. Porque no Webtoon você entende que são os capachos da gangue. Que não são crianças. Não, são crianças. São crianças também. Dropouts, né? São tipo uns 18, 19 anos, assim. E também não tem aquela forofada pré esse momento também.
Porque o episódio Cara. tem umas farofadas pré que, quando chega na cena da mãe, não tá sério mais. Ficou muito estranha. Eu fiquei assim, gente, tira essa criança desse colégio. É tipo assim, ó, nada naquela cena. Eu não consigo entender como que um papo com a professora, entendeu? A mãe foi parar no hospital, gente. A mãe foi parar no hospital no K-drama, entendeu? Ela ia tirar o filho dela do colégio porque o colégio era muito violento. Aí ela descobriu, pô, meu filho tem amigos e a professora que eu gosto tá dando aula pro meu filho, que legal. E aí ela ia meio que topar, entendeu? Já deixar ele. Só que aí chega um bando de delinquentes, eles estão, sei lá, num café, num restaurante, não sei. Os delinquentes fecham o restaurante, eles estão com barra de madeira, barra de ferro. Um cara até tá com uma pistolinha de pressão, entendeu? E começa uma briga generalizada, que a mãe bate nas crianças também, e super briga e tal. E no fim, a mãe vai parar pro hospital. E aí, beleza, o filho fica no colégio. Eu fiquei... Como que isso... Como que isso é ok? Como que isso é cabível? Tipo assim... Então, não... Eu vi a cena, quando eu li, eu falava, mãe sensatíssima, assim, tipo, a mãe enumera itens, assim, que, tipo, tem bituca de cigarro, o caralho é 4, mas no Webtoon você entende que, tipo, e é muito engraçado, porque ela fala assim, eu não queria que você fosse pra um lugar violento, e é muito específico isso. Sim, no Webtoon, ela sim. deixa isso muito claro, e você fica, por quê? Até o momento que ela começa a dar porrada. Aí você faz, entendi. Então, essa construção do K-drama foi muito fraca, cara. Porque Foi mesmo. eu só olhei pra aquela cena e eu pensei, que absurdo é esse, irmão? Então, é por isso que sério, o tom é tão diferente, porque no Webtoon a gente tem toda essa parte, a gente tem a mesma revelação no mesmo momento. Que ela é essa diretora do conselho do Karatê da Coreia. Nacional de Taekwondo. Então, a gente tem essa revelação junto, só que o que tava acontecendo é que ali era muito mais sério, até porque o peso que a professora tava dando era mais sério. Porque ela fala, né, que você né, diz pra não... Eu, tipo, me inspirei em você pra né, fazer as coisas e tudo mais, pra estar aqui nessa escola também, porque ela é também uma aluna de uma professora que morreu. Isso é um ponto importante que eu acho que às vezes morre tanto no Webtoon quanto no K-drama. Eu acho que no Webtoon não. No Webtoon não. Ele dá uma morrida, mas é porque ele tá muito mais de pano de fundo, então eles param de falar no assunto, mas as ações dos personagens são por causa daquele motivo. Então, sim, é meio que... E daí é muito mais pesado, é muito mais de, tipo, sabe? Acho que tem um peso emocional maior e a mãe não libera o filho pra ficar, ela simplesmente fica no hospital. A mãe dele, até onde eu li no Webtoon, não acordou. Ele explica assim, quando a minha mãe acordar, eu vou ser transferido. Eu tenho até a minha mãe acordar. Não tem aquela cena do K-drama que ela fala, eu te deixei porque eu vi você feliz? Não tem isso. Não faz sentido, ele vai morrer, gente. É tipo assim... Então, é porque não existe, tanto que a professora vai morar com ele durante um período. Nossa, gente, é outra coisa. E não então, porque a mãe dele tá no hospital. Tipo, ele tá uma criança sozinha, a mãe dele tá no hospital. Vale sinalizar que no Webtoon a mãe dele, tipo, toma um vidro no meio da testa, assim. Tipo, dá pra ver o vidro enfiado na testa. Porque o vidro explode e cai nela. Ela não bate a cabeça só. É bem pior. Gente. É bem pior. Gente. De, tipo, as crianças saírem traumatizadas. A menina que tem muito o cabelinho boa. Chanel, eu gosto dela. Ela fica... Eu também adoro ela. E aí, quando acontece todo esse negócio, ela se sente muito culpada. Né, porque ela entende que foi culpa dela e tal. E você vê isso no desenho, na expressão dela. De, tipo, que aquilo afetou ela. Ali as brigas não afetam ninguém. E, tipo, afeta tanto que isso reflete o comportamento delas em briga seguinte da menina. Por exemplo, sabe na cena final, quando eles estão brigando lá no estacionamento, e o cara tá acordando pra pegar a faca de novo, que virar uma palhaçada total?
Uhum. Ela fica assim, eu não vou me distrair mais, toda briga eu vou ficar muito esperta. Porque ela ficou muito Exato. traumatizada da outra briga. Então, tipo, Sim. ela vê o cara indo pra faca, ela já vai direto bater nele, sabe? Ela é Sim. muito mais, agora o assunto é sério. Sabe? Pois é, cara, foi outro tom completamente. Eu imaginei que o Webtoon fosse trazer de um jeito diferente, porque ficava umas paradas meio soltas, assim, no geral. Teve umas paradas de execução do drama, assim, que eu fiquei, gente... Tipo, tem a primeira professora lá que morreu, né? Aham. Que aparentemente foi pro Pintinho Pio, né? Foi. Só que, tipo, a professora estava dando aula pro Pio, né? Aham. E o filho dela era pequeno, tá ligado? Era uma criança. O Webtoon explica melhor. Não, só que assim, ele era uma criança. Aí você chega no drama, o Pio ainda está no ensino médio, e o moleque agora é grande e está no ensino médio também. Eu fiquei, mano, que linha do tempo é essa? Que tipo... Então, é como se a mãe desse aula pra middle school. Na época a escola, é como se a escola tivesse middle school e high school. Sim. E o Pio tivesse ainda no final ou no primeiro ano, porque só faz um Então, só que ano, a caracterização é a mesma, o uniforme é o mesmo. É. Tipo, ele parece que ele não envelheceu nada. É tipo... tem coisa... Eu acho que assim... Quando eu digo que tem coisa que o drama executou bem... Eu falo isso, eu acho que assim, a edição carregou um pouco o humor legal do drama, sabe? Mas eu acho que outros aspectos da produção deixaram um pouco a desejar. Deixaram as pontas soltas, né? Um roteiro meio esquisito, uma parada que era pra ser séria ficou puramente uma farofa. E de vez em quando, beleza, mas aí de repente tudo virou uma farofa, né? Mas eu fui muito fã da edição do drama, tá? De som e tal. Isso eu achei que mandou bem. Mas, nossa, essas coisas de, tipo, escala um molequinho, mas aí o vilão é do mesmo jeito que ele aparenta hoje, sabe? E aí parece que fica um negócio, meu Deus, quantos anos você repetiu pra, tipo, o filho dela crescer, sabe? E você ainda tá aí. Você nunca vai se formar, não, filho? E não tem contexto, não tem nenhum, sabe, cabelinho sem ser topete, cabelinho franjinha pra dar uma, né? Nada. Mesma coisa. É que no Webtoon, né, a gente fica claro que o filho dela estudava fora, então ele estudava nos Estados Unidos, então por isso que ele não era ali. E daí a gente tem ele criança ali estudando, né, feliz, conhecendo o mundo da luta. Sim. Mas de uma forma, tipo, inocente, vamos pôr assim. E depois a gente volta, que é como se ele tivesse ido de férias, e daí ele voltando... E daí ele tá mudado, e daí ele chega nesse amigo e fala, eu quero aprender tal luta. Que aí a gente entende que aconteceu esse incidente. Que ele não era tão criança assim, entendeu? Sim. E eu acho que eu posso puxar já pra uma outra diferença. Pode puxar, né? O Webtoon tem um arco, que eu acho que o K-drama meio que substituiu, que tem um arco que explica um pouco mais a motivação desse filho, do menino. Porque, sabe no momento que ficou solto também. Sabe no momento que eles vão atrás... Assim que acaba o momento do moleque, o Gochujang, que eu chamo ele de Gochujang na minha cabeça. O Gochujang. O Gochujang. O vermelho. O de cabelo vermelho. Cabelo vermelho. Quando ele vai ser trouxa lá do rolê do carro, que pega a chave e tudo mais. E no K-drama acaba com a polícia aparecendo e acabou, né? No Webtoon, no momento que tá acabando esse negócio, o filho, que é o Power Rangers preto, né? Ele claramente é o Power Rangers preto. Ele é. Obrigada. O Power Rangers preto pega uma moto e sai correndo atrás do cara do carro. Porque ele fala, esse cara do carro sabe alguma coisa de quem matou minha mãe. E vai. Sim. E aí mostra ele sendo pego pela gangue. E, tipo, ele ligando pro Gamin, e, tipo, o espião dele ligando pro Gamin e falando, você tem que ir lá salvar ele, só que quem vai é a polícia. E nisso vai contando um pouco a história dele, que, tipo, é a mãe dele que morreu, e ele já conhece a professora porque a mãe dele era amiga da professora. Vai dando um pouco mais da relação da morte da mãe, da relação da professora de agora com a mãe dele. Vai dando um... Ele não fica solto. Ele não fica um Power Rangers preto com soco inglês na mão.
É porque a gente tem a primeira vez que ele ali aparece, que quando são os alunos invadem a casa da professora, que também meio que acaba em pizza, o menino só sai correndo e deu. Nada acontece. Invadirem a casa, bateram na professora. Bateram na professora, tá ligado? Quebraram a casa dela. E aí aparece um lá e você me desculpa, ela, tá bom. E acabou, sabe? É um absurdo. Acabou. É um absurdo. Então, é um nível de bizarrice que, tipo assim, nem o nível de farofada que o drama tava me apresentando me faz perdoar, entendeu? Então, é porque nessa parte, quando o nosso querido Noah, porque o nome dele em inglês é Noah, porque eu não lembro o nome coreano dele. Também não. Então, que é esse filho da professora que morreu, ele vai, né, ameaçar o cara que ele pega lá o pé de cabra, né, pra ameaçar. Sim. É mó legal. E daí o Gamin segura. Né? Sim, e aí sim. essa cena a gente tem nos dois. Temos. Só que a diferença é que no Webtoon... Ele ia matar o cara. Ele vai matar o cara, isso pra mim também é óbvio. No drama também eu acho que ele ia. Então, só que acontece que no Webtoon o Noah pega e ele fala, tipo, começa a fazer as perguntas de, tipo, sobre a mãe dele, e o Gamin meio que entende que aquele cara tem relação com um assassinato de alguém. Ele não junta todos os pontos, mas ele entende que a mãe dele morreu, e ele até entende que a pessoa que tá ali no chão naquele momento é quem matou. O que não é a verdade, mas... E daí ele, tipo, impede ele de matar, mas aí ele coloca o menino contra a parede também, de tipo... Foi você. Fala agora. Entendeu? De tipo, eu vou te bater também. Então, tipo, ele meio que se une assim com esse menino. Eu acho que é aí que rola essa ligação entre eles. Pra depois, quando, tipo, ele vai buscar, pedir ajuda lá naquele negócio do carro. Tipo, você quer saber onde esse menino tá? E ele vai levar. É daí que surge um pouco, acho que essa relação que no K-drama eu senti que faltou só essa primeira ligação de, tipo, dele tá me ajudando também, sabe? Eu acho que foi a ausência desse arco que fez falta. Desse momento desse menino. Nossa, porque ele é importante, querendo ou não. Ele é muito importante. E colocar o arco do estudo de campo da escola aleatória, por isso eu acho que fez um pouco de falta. Pô, olha o que a gente teve ao invés, né, de coisas importantes. O estudo de campo da escola, sabe? Gente, vocês sabiam que o menino tem o piano aí, o Piu Piu tem uma irmã? Tem, é muito bonitinha. Ela é muito bonitinha no Webtoon. Então, mas você sabia? Não sabia. Então, entendeu? Ela é muito mais importante do que o intercâmbio de esse estudo, rolê aleatório. Né? Que loucura. Tipo, uma outra diferença que eu também acho que, agora sabendo que existe essa diferença, eu falo, isso não faz sentido, é o rolê do aplicativo que faz o ranking na escola. Nossa. Não existe. Também. Não existe no Webtoon. Não... Essa o balela. Regina, ele é muito Regina George, sabe? Eu fico muito. Calma, Regina George. Sabe? Ele vê a escola brigando, tipo, eu fico, calma, querido. Não existe isso, tá? É balela. Tudo. Então, porque assim, a questão de ranking existe. Existe uma certa hierarquia, existe rankings. É real. Se você derrota o 10º, você se torna o 10º. Mas não tem um aplicativo medindo isso em tempo real. Que atualize em tempo real. Não tem. Eles sabem. É tipo a hierarquia da escola. Você sabe com quem você não pode mexer, entendeu? E daí, porque aí que tá a parte do drama, que eles fizeram tanto uma farofada que eles esvaziam um pouco toda essa questão de gangue. Entendeu? De tipo, porque aí fica, não, é por causa desse app que ele obrigou todo mundo a instalar, então se você, né, você luta ali, mas... Só que não, o que eles estão ali, eles, tipo... escolhem pessoas pra, tipo, cometer crimes, porque são, né... Sim. É literalmente... Não sei o quê. Uma coisa que eu entendi é que, tipo, literalmente no Webtoon a escola é um laboratório de gangue. De futuros máfias. No K-drama não fica muito claro. No Webtoon você entende que ele tá fazendo todo mundo que tá ali ir pra máfia dele.
Sim, É isso. sim. Eu acho que o K-drama, ele traz isso depois, só que eu acho que ele trouxe de maneira muito por cima, sabe? Poderia ter trazido mais, né? Porque eu fiquei a maior parte do K-drama tentando entender o que o Pio queria, velho. Por que esse moleque está indo tão longe, sabe? E aí, beleza, veio a resposta, mas ela não veio a resposta com uma super conexão. Ela veio, a taxa de criminalidade, né? Não mudou, porém agora tem mais jovens cometendo. Isso quer dizer, tipo, tem essa conexão, mas eu fiquei tipo, tá, mas eu passei a maior parte incomodada com o Pio, né? Assim, enquanto eu assistia, porque eu ficava, gente, eu não entendo qual é a sua, moleque. Eu também. Por quê? Eu não entendo qual é a sua, sabe? Tipo, sabe, vai dormir que passa, você não tem um problema, você só quer ter um problema, sabe? Eu tive essa sensação com ele enquanto eu assisti o drama inteiro, eu ficava de saco cheio. E eu também acho que, pelo menos pelo drama, ele não é um vilão muito carismático, né? Tipo assim, ele parece, de novo, você não tem um problema, você só quer ter um problema, sabe? Eu não consigo nem entender o porquê que ele é cuzão, sabe? Direito. Realmente. Isso puxa a minha quinta anotação. Mário, eu vou te interromper, desculpa. Que eu anotei assim, que eu coloquei a anotação pessoal, observação pessoal, que eu achei o Pio menos apático no Webtoon. Porque no Webtoon tem uma cena muito importante que eu acho, que mostra o pai dele numa sombra, assim, não mostra efetivamente quem é o pai. Que o pai dele fala assim, você só tem um trabalho, seu trabalho é se formar e estudar. E aí mostra ele olhando um mapa da cidade e falando, mas se meu pai fez isso, eu posso fazer melhor. Eu vou começar das escolas, eu vou começar agora a fazer o meu reinado. E aí você entende que, tipo, mano, o moleque é louco. E ele não é tão... É porque eu fiquei um pouco com raiva do ator, eu não estou julgando a atuação, mas eu fiquei com um pouco de raiva, porque ele era muito apático, ele só dava aquele sorrisinho e não fazia nada, sabe? No Webtoon, o personagem tem muitas outras expressões, sabe? Sim. Ele fica nervoso, ele fica irritado, ele sorri, ele ri. Que eu senti falta. Porque pareceu que o vilão era um vilão zero à esquerda. Sim. Meio um psicopatinha, mas que não tinha muito nada, sabe? Exato. Só que eu acho que no Webtoon que eu falei, o Webtoon, ele é mais denso nessas coisas, ele trata melhor as pessoas nesse quesito camadas. Sim. E o nosso Piu Piu é um deles. Porque os apelidos são ótimos. Porque ele tá envolvido, ele é, tipo, o centro da questão da morte dessa professora. Sim. Porque quando ela tava viva, ela tentou fazer um comitê multidisciplinar lá de violência pra ele, de tipo, que pode levar à expulsão, ou seja, ia colocar, trazer várias coisas à tona. E aí, gente... E aí ela morre, acho que um dia antes ali do comitê acontecer, ela morre. Só que, cara, vocês não sabem da minha metade. A outra professora, essa que morreu, ela queria salvar o Piu Piu. De, tipo, ela via que ele era um bom garoto de alguma maneira. E daí, de certa maneira, ela tava quase chegando nele, realmente. Tipo, sabe? Entrando na mente dele. Tipo, você não é essa pessoa, você pode estudar, sei lá, você pode ser uma pessoa melhor. Tanto que eu falei, tem a irmã dele, que é uma coisa também, porque ele trata bem a irmã dele. Sim. Ele perdeu a mãe também, então ele se coloca num papel de ser a mãe da irmãzinha dele, sabe? De, tipo, ter esse papel materno. Então, tipo, ele não é um psicopata, ele é uma pessoa, assim. Exato. Tipo, com sentimentos e camadas múltiplas e tal. E daí parece que sim, ele se irritou com esse negócio da professora. Acho que ele ia tomar alguma ação, mas pelo que eu li, é que eu vou deixar ser um pouquinho aberto, porque eu fui lendo assim na velocidade da luz. Ele cancelou, mas mesmo assim o pai dele que tomou a ação que tirou a vida da professora. Então, tipo, por isso eu falei, acho que tem
Assim. Nossa, completamente diferente o jeito que foi tratado, né? Total. É. Outra pessoa. É outra pessoa, tipo, é uma enxurrada de coisa que, quando a professora morre, isso afeta ele também de um tipo, eu não tenho salvação também, sabe? Aham. Que eu acho que é aí que ele, tipo, muda um pouquinho a chavinha e fica um pouco mais doido das ideias, vamos por dessa maneira. Mas aí que tá, eu não acho que ele é doido das ideias, ele só é realmente uma pessoa com traumas, olha só. Só que no drama, né, eu acho que ficou um vilão sem carisma, não deu pra entender as motivações. Não. Inexpressivo, que às vezes é provavelmente uma questão de direção, provavelmente queriam que ele fosse assim, né? Exato. Mas assim, eu ficava, gente, os capangas tinham mais carisma de vilão do que ele, que era o grande cara, sabe? Exato, mas aí ele não, enfim, tá aí, não sei o que vai acontecer na segunda temporada, eu não sei. Mas eu achei meio realmente que eles não retrataram bem esse personagem, né, de ter todas essas facetas que ele tem. Eu acho que a gente perdeu bastante coisa, mas até aí a gente perdeu bastante coisa do protagonista também. Mas eu achei que ele ficou bom. Perdeu, mas continua bom, não fica outra pessoa. Então, é porque, na verdade, colocaram ele como muito mais obtuso do que ele realmente é. Não, vou colocar assim. No Webtoon, eu sinto que ele é esperto, mas não é inteligente. No K-drama, ele não é esperto e não é inteligente. Ele é tipo mais burro no K-drama. Parece que ele, em vários momentos, assistindo o K-drama, parece que ele não luta bem, porque ele luta bem, mas parece que ele tem sorte, sabe? Ele abaixa na hora certa, entendeu? E daí, é isso, aí que tá a diferença, é que, tipo, tudo isso no Webtoon são coisas calculadas. Por exemplo, aquela cena que ele pula do andar, existe no Webtoon. Você pode achar que não existe, mas existe. Só que ele não vai pra bater no cara direto, ele vai pra pegar a folha. Mas no K-drama eu entendi que era pra isso também. Não, ele já bate no cara, o cara já cai ali, entendeu? Só que o intuito dele não era isso, ele queria a folha primeiro. E daí, quando você vê que ele pula e não sei o que, ele fala, então você não me acertou, e ele fala, não, era só a folha que ele queria. Tipo, ele faz as coisas mais de caso pensado. Não é que nem acontece no drama, que tem aquele cara que vai lutar com ele lá na sala, na biblioteca, e ele fica procurando o formulário, e ele fala, eu acho que tá aqui. Aí ele abaixa e o cara dá um soco. Ele fala, não, tá aqui. E, tipo, ele não é esse personagem. Ele não é obtuso. É muito luta do Chaves, aquele negócio. Tipo, é muito, sei lá... E ele não é essa pessoa. Ele é uma pessoa que sabe lutar. Ele é calculista. Ele pensa. Ele é esperto. Exato. Ele é esperto. Ele só não é bom em estudos. Sim. É isso, gente. O único defeito dele é que ele estuda não muito. Não é academicamente inteligente. Só. Exato. Mas de resto ele é esperto, que nem eu falei, quando tem o menino, o primeiro encontro deles, que ele solta algumas coisas, que aí ele entende, sua mãe morreu e esse aqui é o assassino, que ele meio que, tipo, ele raciocina, ele não é uma pessoa assim, na sorte, na loucura, no drama é bem diferente. É muito, gente, é tudo muito, porque eu acho que eles tentaram deixar tudo tão leve, tão engraçado, né? Tão engraçado. Que se passa, assim. Que virou irritante. É isso, é tipo... Não é que não é engraçado, é que chega uma hora que cansa, eu já entendi. Que divertido. Olha só como ele é divertido. Ele é tão desligado, né? Ele é tão focado nos estudos que ele não presta atenção em mais nada. Só que chega uma hora que fica irreal, assim. E aí até as mudanças, dependendo da luta, fica estranho. Tipo, o cara é um 0 à esquerda e daí do nada ele é um super fodão, sabe? É difícil acreditar. É esse super fodão com esse tio misterioso que eu vi que ele aparece na segunda temporada. Eu tô muito curiosa pra saber quem é ele. Eu também tô muito curiosa. Quem é esse tio? Então, o lance do tio eu achei legal, tá? Achei legal. O tio é bacana. Pois é. Eu vou trazer um outro ponto, retomando uma outra coisa da discussão, rapidinho, que vocês falaram que os capangas pareciam mais vilão do que ele. E uma coisa que eu percebi é que o moleque do chapéu não aparece tanto quanto ele aparece no K-drama. Mano, que moleque insuportável. Até então, eu acho que ele vai aparecer mais no Webtoon,
Mas até então, até o capítulo 68, ele não tem tanta presença quanto ele tem no K-drama. Ele vai ele é aparecendo mais depois. insuportável no K-drama. Ele é Eu insuportável odeio no o moleque Webtoon do também. chapéu. Eu odeio o moleque do chapéu. Eu também. Porque ele é tipo, ele é um zero à esquerda, ele só tem uma arminha, tá ligado? Eu odeio pessoas como ele. Odeio pessoas como ele. Moleque do chapéu. Odeio você, tá? Moleque do Nossa, chapéu. velho. Ai, gente, personagens irritantes. Ele é muito irritante e no Ai. Webtoon depois ele tem até toda uma luta aí É. com o Noah, mas que a gente não vai ver. Não se deram trabalho. E ele Não é se tão deram- pequenininho, sabe? Parece que tu sopra e ele deveria sair voando, sabe? Ele não deveria ser um problema Parecia que ele era é. rico só. É porque, hierarquicamente, ele é importante. Só que aí, eu acho que... Eu falei, o drama foi tanta farofa, mas tanta farofa, que... Ele é acho que eles filho cortaram as pessoas de alguém erradas. importante na máfia também. Ele também é filho de alguém importante. Só que Da sabe máfia. qual é uma coisa que me irritou? Além de tudo que eu já falei que me irritou, sabe o que é mais uma coisa que me irritou? O quê? Aham. É esse lance de, tipo, isso é tudo um problema de outro mundo, ninguém consegue resolver de jeito nenhum, e daí veio o conselho disciplinar e acabou todos os problemas. Ah, não. É no... Onde eu tô, parece que ainda vai acontecer o Não, mas eu tô conselho falando do disciplinar. drama, tá? Porque daí, Sim, mas tipo, então, ai, resolveu, agora ele tá sendo expulso, tá? Vai ser Eu fico preso. tipo, ai, gente, sabe? Tipo, o problema de uma vida, quantas pessoas apanharam, tiveram Quantos suas casas crimes ele invadidas. cometeu? Exato, quantos crimes, machucou mãe, machucou professora, machucou não sei quantos alunos, o diretor também, um pé no saco, pra no final chegar, então você vai fazer o conselho, né? Então deixa eu te falar que se você fizer... Porra, velho, tu ficou empatando a foda, o drama inteiro pra no final chegar, já que eu não vou conseguir te impedir, deixa eu te dar uma dica do que você tem que fazer pra fazer a coisa certa. Vai tomar no cu, irmão. Porra, velho. Mudou o personagem do nada, virou uma chavinha. Eu fico puta com Os essas últimos 2 episódios, porque nos últimos 2 episódios muita coisa não faz sentido. Ai, Não. velho. É porque nos últimos 2 episódios eu senti que eles pegaram momentos que acontecem do 68 ao 117. Momentos, não, sabe? Tipo, Coisas. e enfiaram de qualquer maneira lá. Por exemplo, Nossa, a gente tem... sabe quando a mãe do Gamin fala que ele saiu com os amigos pra comemorar o negócio das provas, e daí a mãe fala, tem 2, né, momentos que eu não incomodo ele, que é quando saem os resultados, né? Isso existe no Webtoon. Primeira diferença é que ela ainda está no hospital quando isso acontece, porque ela ainda não saiu do hospital até onde eu li. Então, e outra é que isso acontece realmente, ele realmente fica, tipo, meio obtuso, assim, de, tipo, da vida, não consegue prestar atenção nas coisas. Só que ele tem uma briga com um cara que não aparece no drama. Que o Piu Piu traz lá um cara que eu vou chamar de Cisne, porque o nome dele é Swan, alguma coisa Swan, eu não sei. É o nosso Cisne, gente. Perfeito. E daí ele vem trazer todo um plot de uma Chinatown que existe ali, Chinatown. Okay. É verdade. Mencionaram isso. E daí que ele treina com o Gifu. E daí ele tem um estilo de luta parecido com o Gamin. E a briga dos dois no Webtoon é os dois se encarando. Nossa. Como assim? Porque eles estão brigando mentalmente. De tipo, tá um prevendo o ataque do outro. Então ninguém faz nenhum ataque. Tá. Porque a luta está acontecendo na mente deles. Na cabeça deles, ok. Exato. Até que uma hora o Gamin tá, por causa desse negócio, ele tá irritado, não sei o que, e ele acaba batendo realmente, a gente entende que mais forte do que o normal lá, e ele ganha desse menino também. É isso. Tá. Só que, tipo, é totalmente diferente de estar saindo com os amigos e quebrar uma máquina de videogame. Pra que você precisava desse ponto? Sim, sim. Porque no outro tudo faz sentido, porque esse cara, ele vem meio como um guarda-costas do... né, que ele é o mais fodão de luta de todos, aí tem todo um histórico que a
gangue lá dos white sei lá o que vem atrás deles pra poder conseguir poder, porque o mestre dele é um ótimo lutador, que ele quando tinha 10 anos também já tinha batido num monte de gangster aí, e pipi sozinho. Então, assim, existe um porquê ele existir, existe um porquê essa luta existir, e daí eles pegam esse trecho de, ele fica, né, não consegue controlar a sua força e jogam numa coisa totalmente aleatória no drama. Então, por isso eu falei, parece que eles pegaram vários momentinhos e falaram, isso aqui a gente vai usar em alguma coisa, isso aqui a gente vai usar em outra coisa, e vamos chacoalhar, né, o pote, tirar ali. Misturar tudo. Vamos misturar, exato, vamos misturar e vamos tirar. Essa parte aqui, vamos por aqui, essa outra parte aqui, vamos por aqui. Começa realmente a partir, porque, sério, até os 68 ali, tem fala do K-drama que é igual. Tem cena que é igualzinha. A cena é cuspida e escarrada o webtoon. Por mais que plano de decupagem é igual, sabe? Por mais que ainda mantenha um tom farofa, mas você vê que as falas são as mesmas, a intenção é a mesma. Chega no 68, parece que eles pegaram a história e falaram uhul! Chega no 8º? Não, chega no 9º. Cada um escolhe a sua cena favorita pra trazer agora. Um outro ponto, que esses dois eu acho assim, que não é nada, não muda porra nenhuma, mas é interessante, é que no webtoon é claro que é em Incheon. A história se passa na cidade de Incheon, que é uma cidade que existe, mas eu não sei se a cidade do K-drama existe, que é Ancheon. A gente tem que lembrar que essa história é irrelevante. Exato, não muda nada, mas eu anotei porque eu falei, é diferente! Eu sei que a cidade de Incheon é a cidade do aeroporto, e não, é isso. É um ponto irrelevante. Eu falei que era. Um outro ponto... a Nay deixou bem claro que era. Ela só elencou as Obrigada. Diferenças. É isso, Nayana. Esse é o trabalho. Elencar as diferenças. E um outro ponto que eu... Sabendo que isso não existe no webtoon, achei uma perda de tempo. É aquela coisa de, vamos limpar a sala do grupo de estudos e nananã, porque a nossa sala é preciosa. Eles não têm essa preocupação. Não existe uma sala de grupo de estudos, eles estudam em algum lugar. Tipo, na escola. Na escola. Qualquer lugar. Mas não tem aquela coisa de minha sala ser a mesa de ping-pong, ser a mesa de estudo. Não existe, é uma perda de tempo. Farofada. Pronto. Gente, tem um intercâmbio de estudos, sabe? Tipo, depois disso, pode ter tanta coisa depois disso. Sério. Mas um arco aí que me deixou triste foi o do avô do menino. Sim. Sim. Porque no webtoon é tão muito mais emocionante. É tão muito mais válido. Eu acho que é tão mais profundo. Que coisa, né, gente? O livro é mais profundo que... Só que nesse caso o livro é mais profundo e não é nem por falta de tentativa da obra audiovisual, é que a obra audiovisual resolveu ser farofa. Ela decidiu que ela não quer se levar a sério, entendeu? Exato. Porque ele tem um menino, né, que fazia parte da gangue aí do Piu Piu. E ele tem um avô que tá no hospital. E daí esse avô que tá no hospital, ele tá sempre estudando, porque ele quer passar lá no teste lá de, no sei lá o que, TEOC, TEC. E é tipo, o negócio é tão profundo que ele tá sempre estudando, não sei o quê, e realmente acontece que ele, no dia da prova, que vai ter a prova, ele começa a passar mal, de, tipo, como se ele fosse morrer mesmo, e o neto dele realmente é pego lá pela aquela ganguezinha ali, que ele precisa bater em todo mundo, porque o povo ficou com raiva dele, né? Só que é mais emocionante, porque, tipo, não é só uma prova do mês passado, é a prova real. É muito legal isso. A professora tem uma conexão com alguém e ela consegue essa prova real, para o cara realmente fazer a prova que está acontecendo. Tanto que eles até falam que, né, essa prova não vai ser válida, tipo, de verdade, ela não vai ser válida, mas é válida pro senhorzinho que tá lá, né, porque logo depois ele realmente morre, mas
toda essa parte, por mais que no drama tenha, tipo, coisas, né, muito parecidas, a gente sente muito mais de, tipo... Sim. Ele se esforçando, ele fazendo... Tanto que nos comentários o pessoal queria saber quanto que ele tirou. Exato. De, tipo, o negócio foi tão impactante que o pessoal tava realmente preocupado. Será que ele acertou 5 questões? Era muito fofo. Sabe? O pessoal de, tipo... Será que ele conseguiu passar o recorde dele? Porque ele tinha esse das negócio 4 questões. Mas é uma a mais do que eu acertei da outra vez. Então, o povo tava querendo, tipo... Será que ele conseguiu, tipo, acertar 5? E é por isso que eu falo. E ali parece que passou. Era pra ter algum peso, né? Mas eu senti que não conseguiram, não foi. E uma coisa que me incomodou foi, tipo, ter todo esse arco de introdução desse menino, que eu esqueci o nome, mas eu queria chamar ele de cabelo amarelo. Porque é a única coisa platinado, que repete. Platinado. O platinado. Até a sobrancelha no drama, platinada. Então... depois eu vou nesse ponto, tá? E aí, parece que no 9 e no 10 esquecem a presença desse ator. Tipo, ele não tava disponível pra gravar, parece, sabe? Ele some. Eu falei, cadê? O cara participou de arcos importantes, ficou vários episódios Exato. E depois tirou férias, tá ligado? Após a morte do avô, ele desapareceu. Exato, eu fiquei muito incomodada. Mas o meu outro ponto que eu anotei, que é o último, que é uma coisa que eu falei que eu ia voltar, que é o design dos personagens no Webtoon e a adaptação como eles fizeram. Eu entendo que é uma adaptação de live action, então, tipo, certas coisas não podem ser adaptadas. Por exemplo, o cabelo da mina ser laranja, ficaria muito estranho. Que ela era pra ser... ela era... Assim, dentro da Webtoon, como ela tem um irmão gêmeo, o irmão tem o mesmo cabelo. Os dois têm cabelo laranja. Não era pra, tipo, ser os 2 ruivos naturais. E a gente entende que na Coreia 2 ruivos naturais não é exatamente fácil de se encontrar, vamos por assim. Não, tipo, eu aceito, tá tudo bem, mas uma coisa que eu fiquei, tipo, mas muito não precisa incomodada. ser natural, pô. A mãe tá dando porrada na galera, sabe? Ela não, mas é assim, faz sentido, por exemplo, pra eles, que era pra, tipo, ser 2 cabelos naturais. Então manteve o cabelo preto castanho. E castanho, enfim, mas tá certo, entendeu? Tá tudo bem. Uma coisa que eu estranhei é, tipo, o presidente no K-drama ter o cabelo longo, mas o moleque do cabelo pratinado, que tem um cabelo maravilhoso no Webtoon, é muito legal o cabelo dele no Webtoon, não ser longo, sabe? Eu ficava, tipo, devolve o cabelo dele. O cabelo dele deve ter muito legal. E o Pio é muito mais bonito também. Aí eu acho que é um pouco de opinião pessoal. Mas ele é muito mais bonito no Webtoon. É porque cagaram o cabelo dele também. Sim, concordo. Verdade. Porque eu acho... Porque assim, o Piu Piu no Webtoon, ele tem aquele cabelo branco cinza, sabe? Meio... Ele tem no K-drama umas mechinhas, mas é muito, tipo... Então, o ator falou, eu faço, dele... mas só assim, tá? Mais do que isso não dá. É porque o cabelo dá pra ver que, tipo, ele tem uma parte... Sabe aqueles cabelos que você tem... O corte que você vê que dá por baixo? Que tem um por baixo que você vê que tá batidinho e depois um cabelo um pouquinho mais por cima, assim? Sim, maiorzinho. Sim. O cabelo dele é nesse estilo e dá pra entender que o cabelo de baixo dele... batidinho é natural, tanto que é escuro. Então, que ele sim seria platinado, mas um platinado realmente dessa cor. E eu falei, mano, por que não fizeram? O cabelo dele me lembra o cabelo, sabe, do Elicide, o irmão da menina, da Jisuke, eu esqueci o nome. O Jisuke? O Jisuke. Me lembra muito da Jisuke, eu vou te mandar imagens. Pera, do Jisuke ou da Subin? Do Jisuke. Tá. Lembra muito o cabelo do Jisuke. É muito maneiro! Cara, mas de verdade, eu entendo que tem essa questão do tipo, mas o cabelo natural... bem legal. O cabelo natural não é assim. Mas é que nem eu falei, eles já fazem tanta farofada, pô. Na Coreia, os idols de K-pop estão pintando de cabelo a cada dia útil, tá ligado? Exato! Por que não dá pra fazer um cabelinho da hora, entendeu? Já tem... Eles aceitam todos os absurdos. Sendo que o menos absurdo de todos, que é só ir num salão que tu resolve, eles não aceitam, tá ligado? Às vezes eu acho, sabe o que é? É restrição do próprio ator, de não querer mexer no cabelo, Pode sabe? ser.
Ai, Então, também. então, tipo, Tanto que eu... às vezes é isso, só que, porra. Velho. Eu não sei se você consegue ver pelas imagens que a Nai mandou, como embaixo dele é escuro. Sim, eu entendi, deu pra eu ter uma noção. Eu consegui sacar. E assim, chegaram aí, colocaram as mechinhas, acho que pra fazer a alusão, né? Mas acho que não funcionou muito bem. Mas parece que ficou o quê? É o adolescente com estresse que tem cabelo branco precoce. Maravilhoso. Com estresse é muito bom. Né? É tipo, ele tá tendo cabelo branco um pouquinho antes do que ele deveria, porque ele tem umas mechinhas muito de leve, você até demora a reparar. Depois você fica, tem cabelo branco, né? Porque você é um cuzãozinho, é por isso que você tem cabelo branco, né? E eu mandei também a imagem, Mates, pra você ver do cara de cabelo amarelo, do platinado, como é bonito o cabelo dele. É muito maneiro. Um cabelão. É um cabelão preso, é mó legal, assim. E aí fazem isso com o presidente, que é horrível. Sabe? Tipo, eu falei, gente... A cicatriz, ele tem uma cicatrizona, né? Que não tem... Cabelo comprido também, se é pra botar aqueles apliques horrorosos que não botam. É melhor não pôr. Concordo. E aí às vezes é isso, tipo, não vai dar tempo de crescer, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse ator que já tem o cabelo comprido, você pode ficar com cabelo comprido, tá? Uma coisa que me incomodou, assim, só de leve, o amigo dele, que no Webtoon é o menino que tem o cabelo espetado, no drama ter, tipo, quase que o mesmo corte de cabelo do menino principal. Eu falei, gente, eles não têm um pingo de personalidade diferente pra ter 2 cortes de cabelo diferentes? Não. Aí, tipo, o outro podia ser um cabelo mais bagunçadinho, né? Não, é óbvio que não dá pra estilizar do jeito espetado anime. Que no Webtoon, mas... mas podia deixar ele mais bagunçado, não tipo tigelinha... super estudioso, que nem o do menino, que é pra ele ter essa carinha de nerd, né? Tipo, tigelinho, óculos e tal. Eu achei que... gente, é uma tristeza. A questão é que eu acho que o design entrega também personalidade no Webtoon. Isso é muito gostoso de ler. Sim. No K-drama eu acho que, tipo, tudo bem, não daria pra fazer isso, mas talvez daria pra trazer personalidade de outras formas. A questão faltou a personalidade de outras formas, né? E Exato. aí, pelo design ter ficado mais mundano, aí ficou comum demais, né? Em determinados momentos. Farofada, pô. Eu cheguei a ficar preocupada que o menino de cabelo vermelho não fosse ter cabelo vermelho. Foi legal ele ter. Aquele foi a cota personalidade, né? Porque, tipo, realmente no Webtoon, ela fica chamando ele de Pimentinha, né? Gochujang. E não ficar, gente, será? Porque assim, eu entendo, eu falei de novo, eu entendo se não fosse, porque tem toda essa questão, às vezes o autor não vai liberar, pipipi, popopó, né? Só que eu fiquei, mas faz parte muito do relacionamento deles, os apelidinhos, sabe? E aí eu fico até feliz que ele teve o cabelo vermelho. Não teve escolha. Não teve escolha. Ai, gente, esse Study Girl, viu? Eu não tenho mais nenhuma consideração de diferença, Mari. Você tem alguma? De diferença? Eu acho que realmente os que mais pegam são essas de tom, que eu acho que quando eles decidiram fazer farofada... Estragou. Estragou, assim, eu não vou dizer que estragou. Porque eu ri. Eu acho que do jeito que foi feito, estragou. Não é que não poderia ficar bom, mas do jeito que foi feito, estragou. É que eu acho que o final eles correram muito, não sei aí qual foi a questão, se não podiam, né, só tinha que terminar em 10, aí eu achei que ficou um final corrido, que não agregou muito a história, mas eles podiam ter feito, se eles fossem pra essa farofada, porque, assim, as lutas são maravilhosas, as cenas de luta são coreografia 10/10. Exato, e o fato de ser farofada até ajudava quando, tipo, iam exagerar a força do personagem, né, das pessoas voando e quebrando parede, porque aí você já aceitou, porque esse mundo é um pouco mais farofento. Só que aí eu acho que realmente faltou equilibrar a farofa com esses pontos sérios que tem em Study Group, entendeu? Study Group não é um webtoon de comédia. Não.
Que foram trazidos no K-drama, né? Mas não com a profundidade que foi abordado no Webtoon. Não é como se esses plots foram ignorados pelo K-drama. Eles foram trazidos, porém, de maneira rasa, né? Sendo que não é. Aí, nesse caso, eu preferia até, honestamente, que eles tivessem pego o nome Story Group, pego os personagens, falado, a gente vai criar outra coisa aqui, fazer a farofada. Sim. Falar assim, não, é só a história sobre desse menino que quer ter o seu grupo de estudos e vivendo pra esse grupo, e sabe, não ter toda essa outra história por trás que seria mais profunda. Deixar no raso, tipo, ele só quer sobreviver com o grupinho dele e ser sobre isso, sabe? Uhum. E aliviar total, e a gente fala, realmente, a gente só pegou o nome, um pouquinho da premissa e jogou o resto fora. Porque eu acho que essa é um K-drama bacana. Tipo, então, eu gosto da ideia da comédia. Quando eu comecei a assistir o K-drama, eu me diverti bastante com a premissa do menino, pô, que só queria estudar, entendeu? Era bem engraçado. Eu achei boa, entendeu? Só que aí, eu via que tinha hora que tava rolando uma parada muito séria, que era ignorada, personagens que apareciam e desapareciam. Eu achei que pra uma temporada, 10 capítulos, uma coisa que me incomoda é o excesso, às vezes, de personagens e de vilões que vai ter nesse tipo de história, sabe? De porradaria e tal. E aí é sempre assim, o cara é muito forte, tipo, muito relevante, agora muito impossível de ser alcançado. Mas ele vai ser alcançado e daí depois ele vai desaparecer na história, vai aparecer um outro, sabe? Tipo, a gente começa com aquele delinquentezinho da sala de aula que eu mandei o print pra Mari e falei, nossa, parece Song Kang, né? Aí depois vai aparecendo outras pessoas, vai aparecendo os capangas e tal, aí é o mano do chapéu, aí é a galera da outra gangue, e aí é o Pio, e tipo... Esses personagens parece que eles vão sendo descartados a cada luta ganha. É tipo, beleza, descarta, agora próximo mais forte, próximo da escadinha. É tão rápido, sabe? É tão rápido que vai trocando os inimigos. E lá esses inimigos, eles permanecem. Tipo, eles aparecem em mais de um lugar, aparecem mais de uma vez. Exato, porque eles você tem mais tempo de trabalhar, né? Exato. Aí, às vezes, ele vem sem contexto, vem sem motivação, e aí, tipo, parece que eu tô vendo uma colagem de lutas que sim, é muito legal, que tem uma coreografia muito bacana, né? É muito da hora. Mas se for pra ver só coreografia de luta, eu vou ver aí, né, uma roda de capoeira, entendeu? Eu vou ver aí um torneio de judô, tá ligado? Eu vou ver um filme... do Bruce Lee, tá ligado? Pô. Eu vou ver outras coisas, né? Eu tô ali pra ver além daquilo também. Então, se você tá apresentando a galera, tem as lutas, beleza. Mas se não me dá contexto, eu não vou sentir a emoção, a conexão que eu tenho que ter com a história pra parada me pegar, assim. A gente já tá entrando na parte de percepções finais, né? Meio que... já, mas pode mandar ver. Tá entrando. E eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer agora, mas assim, eu comecei empolgada e eu fui me desmotivando, e eu falo na maior tranquilidade do mundo, terminei porque era obrigada a terminar, porque eu não queria ter terminado de assistir, não. Eu queria ter assistido o meu campeonato de Rocket League, não assisti, tá? Não assisti. Fui assistir o Study Group e a partir de determinado ponto eu senti que era cansativo. Eu não sei se é por esse não ser um gênero que já me agrada super, pode ser isso também. Também me coloco à disposição de ter um viés, tá? Por isso que não curti tanto. Mas eu acho que tem coisas que se tivessem sido melhores executadas, eu teria me prendido mais, porque de início eu achei bem interessante. Eu tava, isso aqui vai ser bacana de assistir, sabe? Depois eu tava, putz, não tá mais bacana de assistir. Não tá legal. E você, Mari? Então, eu acho que as duas obras funcionam separadamente. O Webtoon é bom. Eu vou aí terminar o que eu não li, né? Eu tava realmente numa hora já, tipo, o que vai acontecer? Eu quero saber que tio é esse, o que o tio dele tem a ver com todo o resto dessas histórias, entendeu? Quero entender o pai dele, que é uma coisa que pega bastante, que o pai do Gamin aparentemente é alguém importante, e essa fixação que ele tem por estudos
tem a ver com isso e tem a ver com a separação dos pais, tipo... Sim. E eu preciso descobrir. Porque o pai não tá na Coreia. Exato. E não pode voltar, enfim. Eu preciso Exato. descobrir muitas coisas. E eu gosto do K-drama Farofada. Eu gostei bastante, assim. Achei que os 2 últimos episódios correu muita coisa, ficou muito corrido. Acho que ele podia ter se dado um pouco mais de tempo, né? Porque eles cortaram algumas coisas, enfiaram outras e parece que perderam o timing. O sabe? intercâmbio. O intercâmbio não precisava. O intercâmbio não precisava. E eu acho que o intercâmbio leva um episódio e meio embora. É muita... E mesmo se ele tiver no Webtoon, nesses 20 capítulos que eu não li, se tiver o intercâmbio, eu ainda digo, não precisava. Exato. Não precisa, tá tudo bem. Tá tudo certo. E eu gostei muito de como eles fizeram a questão da luta. Eu senti falta, porém, de algumas coisas que o Webtoon entrega na luta visualmente, que eu acho que eles poderiam ter explorado mais. Como, por exemplo, quando o Gamin tá lutando com esse menino de cabelos longos, amarelos, e tipo, e ele fala, é o punho do tigre, não sei o que lá, e a imagem dele é substituída por um tigre, e tem na parte quando o Gamin vai tipo, derrotar ele, que aí vem o tigre, né, fortão, só que o Gamin vai dar alguma coisa do dragão, então ele aparece como um grande dragão. É mó legal. E eu acho que eles poderiam ter explorado isso, acho que ainda faria sentido com a Farofada, que é a série, entendeu? O K-drama, acho que ia combinar essa questão. Mas eu não sei se eles vão fazer ou não segunda temporada, porque a gente termina com uma carta de demissão, que eu imagino que seja da professora, porque ela deixa ali na mesa dela, né? Sim. A carta de demissão. Só que não sei, tipo, eu não sei se isso quer dizer de, tipo, meu trabalho aqui terminou, vou para outra escola. E se a gente tiver uma segunda temporada, a gente vai ter uma nova escola de bandidos. Eu acho que não tem segunda temporada. Cara, mas a questão fez sucesso e tem. A pessoa tava dizendo, eu tinha planejado focar depois em outros projetos, não continuar escrevendo e pensando em study group, mas tô começando a considerar pela repercussão, entendeu? Então, tipo, teve uma repercussão positiva que pode fazer com que venha. E até tá no nosso portal, inclusive, gente, leiam, tá? Tem matéria falando sobre isso. Falando até que, tipo, o tio não foi mostrado o rosto nessa primeira temporada, mas que se vier pra uma segunda ele vai ser mais explorado, entendeu? É porque o tio não é mostrado nem no Webtoon. Nem no Webtoon. Mas no Webtoon provavelmente é mostrado, né? Porque, porra, já tem até 200... Então, não, já tem 200 e tantos capítulos. Tá, não. Tanto que eu falei, na segunda temporada eu sei que tem um capítulo que ele aparece, o tio fisicamente aparece lá falando e interagindo. Sim. Mas que na primeira temporada do Webtoon a gente também não vê o tio. Ele é só realmente essa lembrança. Tanto que eu fiquei, é o Bruce Lee. Eu já falei, é o Bruce Lee, foda-se. Eu quero saber quem é o tio dele de verdade. Pra mim, o tio dele é o Bruce Lee. A minha imaginação. A minha imaginação. No roteiro que eu criei, é assim. E eu acho que pro K-drama, pela Farofada, eu acho que faz muito sentido o tio dele ser o Bruce Lee. Total. Meu Deus. Porque eu vou ficar até confusa agora, que eu não sei se foi no Webtoon. Acho que foi no K-drama que alguém fala mal do Bruce Lee. Alguém fala no K-drama. Ele fala, não fala mal do Bruce Lee na minha frente. Então, Sim. Porque é o tio dele, entendeu? E é sobre. Faz sentido. Comprei gente, a sua fic, comprei. Obrigada. Mas eu gostei do K-drama, eu acho que eu voltaria. Eu não sofri pra assistir, nem nada. Eu me diverti, só achei que coisas que eu queria, que eu vi, que profundidade no Webtoon que me interessaram, elas não estão disponíveis nessa obra. Não posso esperar isso dela. Como uma grande consumidora do gênero. Verdade, Nayana é especialista. Verdade. Eu gostei muito do Webtoon. Eu li o Webtoon numa tacada, assim. Eu comecei ontem à noite. Tudo bem que eu deveria ter começado antes, mas eu comecei ontem à noite. Ninguém precisa saber disso. Tudo bem, certo. Mas é um ponto importante que eu terminei hoje, assim, 3 da tarde, assim. Eu li, muito feliz.
Porque a construção do Webtoon tem momentos que o Webtoon faz uma viagem temporal de vai e volta, que é muito gostoso de ler. Uhum. E a construção das lutas também não é nada que te deixa perdido, então é muito bem desenhado. O K-drama, eu fiz assim, eu li eu assisti, enquanto tava saindo semanalmente, assim, ou 2 por dia, não lembro direito como foi, até o 5º. E eu dei altas risadas no começo, igual a Mendes falou, eu me entreguei bastante, assim, na história. Ele ser uma pessoa viciada em estudar, assim, era muito engraçado. Só que chegou, acho que no 5º episódio, eu achei pesado, e foi muito engraçado isso, porque eu tava assistindo com a minha irmã, e eu falei, eu acho que eu não consigo ver isso muito à noite, porque você vê humanos e crianças se batendo, e você faz isso, tipo, isso é um absurdo, e, sabe, a minha cabeça lê tudo bem, porque eu acho que eu conseguia transportar aquilo para um mundo mais fictício. Mas pra ver uma adaptação de live action e ver pessoas se batendo e crianças, que supostamente são crianças, mas às vezes nem as pessoas que eles contratam têm cara de criança, opiniões, mas assim, me deixou um pouco chocada. E é isso, assim, eu gosto muito mais do Webtoon, eu vou continuar lendo o Webtoon, eu até acho que recomendaria um Webtoon também, de certa forma, porque ele tem um senso de humor engraçadinho, o Gamin é muito mais engraçadinho no Webtoon. Sabe a parte que ele tá preso no telhado? E a professora liga pra ele e fala, você tá em casa, você tá estudando, eu quero rever uma coisa, assim, sua. No Webtoon é muito engraçado, porque ele fala, eu tô preso, eu vou ficar preso aqui, então eu vou estudar, porque sabe-se lá quando eu vou sair daqui. E é muito bom isso, sabe? Você fala justo, combina com o personagem. Exato, faz sentido pro personagem. Faz sentido. Por isso que cai o caderno, porque ele tava, tipo, estudando. E o que é legal também é que nessa parte, só rapidamente, ele não quebra a porta, apesar de deixar a entender que ele talvez conseguisse, não é ele que, tipo, quebra a porta pra descer. Abrem a porta pra ele. Pode continuar. Obrigada. E é isso, assim, minha opinião é essa. Eu acho que eu não sei a minha conclusão eu não sei se eu sou fã das adaptações em live action do meu gênero de escolha, porque eu gosto muito, mas eu acho que eu gosto muito em um Webtoon. E é isso, leiam o Webtoon. É isso, leiam apenas o Webtoon. O Webtoon, o único study group que existe é o Webtoon. Exato. Repete, Mariana, que eu não saquei o nome da obra. Study group. Perfeito, Mariana, ótimo. Ai, gente, eu recomendo os dois. Pra pessoas diferentes. Exato. Cara, eu não recomendo. Vai ver outra coisa, sabe? Eu não posso falar do Webtoon, mas eu sinto, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu já tenho o histórico das adaptações darem uma decepcionadinha, assim, né? Sim. E aí, é isso. O que é muito bizarro, porque tem muitos K-dramas da Coreia que abordam tópicos pesados, né? Então não é como se tá virando algo engraçado porque eles não sabem trabalhar aquilo. Eles sabem, mas aqui eles optaram por ser cômicos, né? Aqui foi isso que pegou mais, né? Humor e piadas. Então, pra mim, assim, claro, se você gosta, eu consigo entender porque ele dá pra divertir, mas eu particularmente prefiro fazer outra coisa, sabe? Prefiro assistir uma outra parada com esse tempo, né? Eu acho que eles ficaram com medo das lutas serem exageradas, então daí eles, tipo, deram esse tom cômico para as lutas funcionarem sem sombra de dúvida. Só que aí, é umas lutas que tem umas cenas, então, mas é uma né? opinião, né, completamente minha. Sim, às vezes, já que é muito difícil, vai ser difícil fazer isso aqui sem a galera voar, né? Eu acho que talvez como eles cabo, não quiseram, né? Tipo, trazer a luta pra ser muito realística, vamos por assim. Então vamos eu acho que deixar o resto menos realista pra igualar, né? Vamos igualar na loucura e não puxar tudo pra baixo, né? Exato. Exato. Eu acho que, eu suponho, tô aqui conjecturando. Apenas suposições, né, galera? A gente tá aqui especulando o que deve ter acontecido. Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, então, mas como sempre, o assunto não precisa acabar ainda, tá? Não cabe jamais.
você pode vir fazer parte do nosso Study Group. pelo @falar de Webtoon, tá? Em todas as redes sociais, Blue Sky, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, estamos por aí. Procure pela gente e venha ser feliz também, tá? Vamos fazer um intercâmbio, né? Um intercâmbio de estudos, de grupo de estudos, que tal? Necessário. Acho válido. Acho necessário. Aprendi aí que é importante fazer esse tipo de coisa, então vamos fazer, né? Vamos. E, gente, tem link para você acessar o perfil das hosts aí na descrição, assim como o link para você entrar na nossa comunidade do Discord, tá? Não se esquece aí de seguir, avaliar e ativar notificações do nosso podcast para você ajudar a gente a continuar crescendo e para você também não perder novidades, certo? Novidades. E a enquete, certo. gente? Qual que vai ser a enquete dessa vez, hein? Você tem um study group? Eu ia Fez parte de um study pensei em group? alguma coisa por aí. Pô, isso é legal. Você já fez parte de grupo de estudos, né? Ou você também foi rejeitado de tudo. Pô, aí é triste, né? É triste. Que bom que a mas enquete que a gente não... Que bom que a enquete que a gente não Deixa as pessoas tristes. deixa as pessoas elaborarem Vai mais, que a gente encontra o caminho aí da vida real. né? Vai que. No mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê daqui a 2 semanas no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! É como diz a Anitta, gente. É muito importante estudar. Ó, tá Study vendo? Group. Study Anitta Group, sabe. é isso. Study Group. Vocês gostaram? Gostaram do Study Group da Mariana? Study Group. É?